Um nervo com diversas funções. Hoje é dia de conversar sobre o nono nervo craniano, o glossofaríngeo. Nós estamos no nosso episódio especial de neuroanatomia, de todo mês, em Conexão Neural. Desde que nós começamos a nossa série especial sobre os nervos cranianos, e eles são em 12, ou seja, no total nós vamos ter 12 episódios dessa série, já caminhamos bastante. Ao ponto de que hoje nós vamos conversar sobre os principais aspectos anatômicos, funcionais do nervo glossofaríngeo, que é o nono dessa lista. E vamos comentar também um pouco sobre o modo de examinar a função do glossofaríngeo e também as suas principais correlações clínicas, ou seja, quando há um problema, uma doença com esse nervo, como é que ela se manifesta. E sempre que a gente vai falar de nervo craniano, a gente relembra a nossa lista, o número em 12. Lembrando a diferença dos nervos cranianos para os nervos espinhais, a maioria dos nervos periféricos que nós temos no nosso corpo faz a conexão com o sistema nervoso central na medula espinhal, que fica alojada dentro da coluna vertebral. Mas os nervos cranianos fazem conexão direto no cérebro, mais precisamente no tronco cerebral. É lá que se situam os núcleos dos nervos cranianos, onde eles vão fazer a sua conexão neural. E a gente já propôs aqui um esquema geral para a compreensão dos nervos cranianos, para que em cada um dos 12 eu saiba o que é mais importante eu conhecer, eu estudar. E como essa série de neuroanatomia tem o objetivo principal de ajudar os estudantes e os profissionais da medicina e das outras áreas da saúde, é importante a gente ter esse esquema com as dicas para o que eu preciso dar mais atenção no estudo de cada um dos nervos. Nós já vimos em cada um dos episódios passados, mas não custa lembrar. Eu preciso conhecer o núcleo desses nervos, que como regra geral fica no tronco cerebral, o trajeto que ele faz a partir do momento em que ele brota do tronco cerebral, o forame, ou seja, o orifício pelo qual ele deixa o crânio, geralmente na base do crânio, e qual é o seu órgão receptor, no caso dos sensitivos, ou efetuador, no caso dos motores. E eu posso ter, como no caso do nosso nervo de hoje, o nervo glossofaríngeo, um nervo misto. Ou seja, ele é ao mesmo tempo sensitivo e motor. Ele tem fibras que captam sensações e as levam para o cérebro, e ele tem fibras que levam ordens do cérebro para o resto do corpo, para que seja executada uma função motora. O nosso nervo passado, do episódio passado, o oitavo nervo, o vestíbulo coclear, por exemplo, um nervo completamente sensitivo, captando aí as sensações da audição e do equilíbrio. E o glossofaríngeo é um nervo misto. Ele tem função motora e tem função sensitiva. Vamos ver como é que ele se organiza dentro daqueles elementos principais que a gente elegeu, são aqueles mais importantes da gente conhecer dos nervos cranianos. Núcleo no bulbo, mas agora eu vou chamar a atenção para um aspecto muito especial do glossofaríngeo. Nós temos nervos que têm um núcleo específico, próprio, no tronco cerebral. Exemplos: o nervo hipoglosso tem um núcleo do hipoglosso. O nervo facial tem um núcleo do facial, abducente a mesma coisa, um núcleo para chamar de seu. Mas o glossofaríngeo, ele se divide em mais de um núcleo. Não existe o núcleo do glossofaríngeo específico. Então, para algumas funções, ele vai ter conexão com um determinado núcleo, para outras funções, ele vai ter conexão com outros núcleos. Por exemplo, na função importantíssima da deglutição, do ato de engolir, o núcleo responsável no bulbo, que é a parte inferior do tronco cerebral, é o núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo está relacionado à deglutição. Do núcleo ambíguo partem impulsos nervosos que prosseguirão por meio do nervo glossofaríngeo, mas também do nervo vago e um pouco também do nervo
acessório. E aqui cabe uma consideração especial. Esses três nervos, glossofaríngeo, vago e acessório, eles estão muito próximos uns dos outros, deixam o crânio pelo mesmo forame, como a gente vai ver daqui a pouco, o forame jugular. Eles são conhecidos como os nervos cranianos baixos, porque eles estão ali mais inferiormente localizados no tronco cerebral e também na sua saída do crânio pelo forame jugular. E quando eu falo da função, uma boa parte da função do glossofaríngeo está interposta, tem uma intersecção com as funções do nervo vago, que é o 10º nervo craniano, que é o objeto de estudo do nosso próximo episódio. Então, muitas das funções serão compartilhadas, como, por exemplo, na sensibilidade, na motricidade da faringe e da laringe. Então, prosseguindo aqui na nossa sequência, a origem aparente do nervo glossofaríngeo é aquela de onde ele brota do tronco cerebral. E ele brota do bulbo, que é a parte mais inferior do tronco cerebral, a parte mais superior, mesencéfalo, a parte do meio, a ponte, a parte mais inferior, o bulbo. Então, o glossofaríngeo, assim como o vago e assim como o acessório, ele nasce do sulco lateral posterior do bulbo, ali atrás da oliva bulbar. Então, mais uma característica que esses três nervos compartilham. O trajeto é curto, é desse ponto de origem aparente no bulbo até o forame jugular, assim como os nervos vago, o 10º, e acessório, o 11º. Então o forame a gente já comentou várias vezes que é o forame jugular, e a função dele, sensibilidade do terço posterior da língua. E aí eu me refiro à sensibilidade tanto geral quanto à sensibilidade gustativa, ou seja, o paladar. A gente lembra que o paladar dos 2/3 anteriores da língua é de responsabilidade do nervo facial, essa pequena função sensitiva do facial, que é predominantemente motor, e a sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua, aquela para temperatura, para dor, para as outras sensações, é do nervo trigêmeo. Mas o terço posterior, tanto a sensibilidade geral quanto o paladar, nervo glossofaríngeo, esse que a gente está comentando hoje. Então a sensibilidade da faringe, da úvula, da tuba auditiva também participação muito importante do nervo glossofaríngeo. Deglutição pela conexão com o núcleo ambíguo que fica no bulbo. E a inervação parasimpática da glândula parótida. Olha que interessante. A glândula salivar parótida, que fica em relação com o ramo da mandíbula, muito próximo aqui ao meato auditivo externo. Essa glândula é atravessada pelo nervo facial, o 7º nervo, mas não é inervada por ele. E, ironicamente, o nervo facial inerva as outras glândulas salivares, a sublingual, a submentoniana, mas não inerva a glândula salivar que ele próprio atravessa, a parótida, que é inervada pelo glossofaríngeo. Portanto, a função do nervo glossofaríngeo é mista. Ele tem esse caráter de sensibilidade da orofaringe, da laringe, da língua, e tem essa função motora associada à deglutição. Uma função parasimpática, que é a inervação da glândula parótida, e também uma importante função sensitiva visceral, porque ele capta uma sensibilidade ali do corpo carotídeo acerca da pressão arterial e informa para o núcleo do trato solitário, que também fica no tronco cerebral. Passando agora para ver cada um desses elementos na ilustração, a origem aparente do nervo glossofaríngeo está aqui, ó, no bulbo. Lembrando que eu tenho como uma regra de fácil memorização 4 nervos cranianos que fazem a sua conexão na ponte, são o trigêmeo, o abducente, o facial e o vestíbulo coclear. 4 acima da ponte, o olfatório, o óptico, o oculomotor e o troclear. E 4 abaixo da ponte, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Por que eu não falo 4 no mesencéfalo, 4 na ponte e 4 no bulbo? Pela exceção que representam o olfatório e o óptico, que não fazem conexão
no tronco cerebral, a gente já comentou isso várias vezes. Então, a origem aparente do glosso faríngeo aqui no sulco lateral posterior do bulbo, logo atrás da oliva bulbar. Prosseguindo, para entender como um mesmo nervo pode se relacionar com mais de um núcleo, eu tenho aqui o núcleo ambíguo, por exemplo, que é relacionado à função de deglutição do nervo glossofaríngeo, e aqui o núcleo do trato solitário, ao qual ele se conecta quando exerce a sua função de sensibilidade visceral, por exemplo. Então, na grande maioria dos casos, eu tenho um núcleo específico para o nervo craniano, mas eu posso ter um nervo craniano que se conecta a vários núcleos diferentes, está provado isso aqui no caso do glossofaríngeo. Com relação ao forame, quer dizer, o orifício através do qual o nervo deixa o crânio para atingir os seus órgãos efetuadores ou os seus órgãos receptores, no caso da função sensitiva, é o forame jugular, que está aqui, bem próximo ao forame magno, que é o maior forame da base do crânio. Então veja que a gente começou o nosso estudo dos nervos cranianos lá no canal óptico, por onde passa o nervo óptico. E aí veio fissura orbitária superior, os outros forames, e estamos chegando agora bem na parte inferior da base do crânio, no forame jugular, que é atravessado por 3 nervos, novamente, os 3 juntinhos, glossofaríngeo, vago, acessório. E depois que o glossofaríngeo deixa o crânio, essa ilustração aqui nos dá uma boa ideia dos alvos desse nervo através dos quais ele vai exercer a sua ação. Então, o corpo carotídeo e o seio carotídeo vão fornecer essa sensibilidade sobre o nível de pressão arterial e ele vai informar esse dado para o tronco cerebral por meio do núcleo do trato solitário, que é um núcleo essencialmente relacionado à sensibilidade visceral. A inervação do glossofaríngeo para o músculo estriado, o músculo estilofaríngeo, é o que faz a sua contribuição no processo de deglutição, no ato de engolir. Além disso, o ramo que vai para a glândula parótida vai estimulá-la, do ponto de vista parasimpático, a secretar a saliva, e o ramo que vai para o terço posterior da língua para a sensação do paladar e para a sensibilidade geral do terço posterior da língua. Então aqui a gente tem um panorama geral das funções do glossofaríngeo. Como é que a gente faz agora para examinar a função desse nervo? Em um exame neurológico completo, ou então quando eu tenho a suspeita de que há algum problema naquela região específica que ele atravessa. Não é muito fácil examinar o nervo glossofaríngeo, assim como eu tenho a possibilidade de examinar o oculomotor, o abducente, o óptico, em que eu tenho sinais mais claros a serem pesquisados. Então, o exame do glossofaríngeo não é tão fácil e não é tão frequente, mas eu posso avaliar a mobilidade da orofaringe. Com o paciente de boca aberta, eu peço para ele emitir um som e eu vou vendo se a orofaringe está simétrica, se a úvula não se desvia para um lado ou para o outro. E eu posso também testar o reflexo de náusea. Como é que é esse reflexo? Com aquele famosíssimo palitinho de picolé que tem nos consultórios, eu posso estimular a orofaringe, ou seja, o famoso céu da boca, e eu vejo se o paciente tem náusea nesse momento. É desconfortável para o paciente, ou seja, eu só devo testar isso quando há uma justificativa e eu tenho realmente a necessidade de testar o nervo glossofaríngeo. Mas está aqui 2 modos de avaliar a sua função, e mesmo assim, esses sinais semiológicos têm uma intersecção com a função do nervo vago. Então todas essas considerações precisam ser levadas em conta quando eu vou avaliar o glossofaríngeo. E as correlações clínicas, quando eu falo de doenças, em que doenças o nervo glossofaríngeo pode estar envolvido? A neuralgia do glossofaríngeo. A neuralgia mais importante, frequente, até mais famosa, mais estudada, é a neuralgia do trigêmeo. E se você voltar no nosso episódio sobre o nervo trigêmeo, você vai ver isso bastante discutido lá. Mas eu posso ter uma neuralgia do glossofaríngeo, uma dor na região do céu da boca, da orofaringe, que é disparada pelos atos de mastigar, de engolir, de bocejar, inclusive,
porque isso estimula o nervo e pode disparar uma dor. O que é que causa essa dor específica no nervo? Uma eventual compressão por algum vaso sanguíneo, por alguma artéria, e aí ele fica mais sensível. E as síndromes do forame jugular também afetam o glosso faríngeo, podendo afetar em conjunto o nervo vago, o nervo acessório e todas as estruturas que atravessam ali o forame jugular. Podem ser provocadas por tumores que se encontram na proximidade do forame jugular, dos quais o mais frequente é o tumor do glômus jugular. Então, apesar de ser um nervo com funções limitadas, porém variadas, e que tem intersecção com a função de outros nervos, e que se relaciona a núcleos diferentes, é importante a gente conhecer os principais aspectos do glosso faríngeo, e foi isso que a gente tentou fazer nesse episódio. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu comentário nesse vídeo e ajude ele a ser espalhado para mais estudantes que vão se beneficiar dessa nossa explicação. Entre em contato com a gente através das nossas outras redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no vídeo ou nas nossas outras redes sociais que nós vamos ter o maior prazer em interagir. E eu já marco com você um encontro para a próxima semana, em que nós vamos estar aqui novamente em Conexão Neural.